Olá pessoal, boa noite. Opa, só um minutinho. Acho que eu falei alto aqui, vibrou e caiu o celular. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Espero que vocês estejam bem, né? Que frio, que temperatura. Fala Bragueto querido, eu fico muito preocupado com isso, né? Porque do nada um frio. E nós sabemos que a temperatura muito elevada, repentina, ainda mais nessa fase, as pessoas mais maduras têm problema, viu? Cuidado, não anda descalço e tudo, porque esse gelado ele pode complicar um pouco o seu sistema cardiovascular. É o que as últimas pesquisas dizem. Então, assim, hoje o nosso papo é um papo com Delia mesmo, eu comigo mesmo. Eu vou contar minha história, contar uma história desde pequeno, desde menino. Fala, Alessandro P, tudo bem? Saudade de você. Estou dando oi aqui para os amigos. Porém, quando você fala de história, todo mundo tem uma, né? Desde que nasce, você já tem uma história. E para mim não foi diferente. Vou contar essa história para vocês, porque a gente até começa a ver o sentido da vida quando você analisa a sua história, quando as coisas que aconteceram e para onde te direcionou. Por caso da minha vida foi exatamente isso. Muito pequeno, né? Bebezinho, recém-nascido. Eu tive um problema de saúde, fiquei na Promatri, que é um hospital muito bom da época, e entre a vida e a morte. Só para entender, eu tinha muita falta de ar, tinha alterações muito significativas com esse processo de nascimento e tudo. E aí o que aconteceu? Eu, na verdade, estava ali, sofrendo, não percebia nada disso, óbvio, porém a família toda sofrendo. A minha família, a família de Elia, os meus tios, meu pai, os irmãos deles, toda a minha família, eles eram muito religiosos. Então, eles se juntaram e fizeram uma promessa. Se eu, na verdade, sobrevivesse, eles iriam a pé até a Igreja da Penha. É pequena, é grande? Não sei. Foram rezar e ficaram o dia inteiro rezando. E aconteceu de ter uma notícia boa, realmente eu não fui a óbito, porém, né, eles fizeram isso tudo. E dali para frente, eu posso dizer, na primeira infância, logo no começo, eu era um menino muito magrinho, né? Não tinha competição física, era um menino que tinha, assim, já os traumas iniciais da existência, é muito delicado isso, né? E você ouve esse negócio de, ele tem bronquite, eu tinha bronquite. Tanto é que, até vou colocar aqui já uma imagem do começo, para vocês entenderem a minha história. Há alguns anos atrás eu fui ao Jô Soares. E lá, na verdade, eu pude contar a minha história de uma forma diferente, como eu vou contar para vocês, né? Ele perguntou para mim, porque quando você vai para o Jô, você tem que dar um roteiro do que vai fazer e do que você vai conversar, qual é o assunto, qual é o tema. Mas o Jô, ele vai, né, na ferida. Ele falou, meu caro, você parece que teve muita dificuldade quando era pequeno, você tinha muito problema de falta de ar, e quem era o atleta, porque eu já é um treinador, né, de alto nível, junto com a minha história de construção. Aí ele fez assim, ele falou, Zé Rubens, me fala, professor, quem era atleta? Você ou a sua mãe? Eu falei, eu? Ele falou assim, não, porque com essa bronquite que você tinha, quem corria para o pronto-socorro era sua mãe com você no colo. Realmente ficou muito engraçado isso e eu achei interessante, né? Porque é uma realidade. Morava já aqui em Moema e eu ia até o Hospital Alvorada no colo da minha mãe com falta de ar. E quando você tem falta de ar, você está muito perto de uma sensação de perigo, né?
Então eu era um menino muito magrinho, na infância eu sempre tive... gosto muito, eu era hiperativo na escola, tudo, tinha dificuldade de ficar na sala de aula prestando atenção. Até legal porque vocês vão ver o que eu faço hoje profissionalmente, mas é exatamente isso, né? Eu tinha dificuldade, mas eu me virava na educação física, eu me virava vamos dizer, no pátio da escola, brincando com o corpo, fazendo coisas, até porque existia uma carência de imagem, eu queria ter vida, lutei pela vida. E aí foi muito interessante porque as minhas primeiras corridas foram realmente pronto-socorro, mas quando eu brincava ali na rua, eu estava sempre jogando bola, sempre fazendo alguma coisa. E eu lembro, pequeno, que eu sempre apanhava na rua, sabe? Eu sempre apanhava. Eu ia brincar, pá, era um raquítico, menininho e tal, e tomava uma surra, uma sova. Aí chegava em casa, meu pai é uma pessoa italiana e, sabe, caliente, ele me dava umas palmadas porque eu chegava chorando em casa. Aí a gente fala o seguinte, nesse processo todo, tudo isso mexeu comigo. Aí, tanto é que eu tenho um livro que está aí no Jô Soares, que é o Fábrica de Campeões, fiz por causa do Roberto Chiniachik, que pediu para eu escrever esse livro, porque ele viu toda a minha história e nós construímos, e no começo desse livro tem essa história. Mas eu lembro que eu, de repente, tive uma oportunidade, um primo meu chamado Ricardo Delia, um dos caras mais importantes da minha vida. Ele era um grande mestre de karatê e eu com 12, 13 anos ele me deu um kimono. E mandou esse kimono para mim e eu falei, nossa, que maravilha. Aí eu comecei a treinar karatê e aí mudou, minha vida mudou, né? Disciplina, na verdade você faz todos os fundamentos da luta, você constrói o seu corpo. A minha autoestima já estava subindo, até que eu me apaixonei pela luta. Mas já com 13 anos de idade, eu já queria trabalhar. Meu pai e minha mãe trabalhavam fora, né? Meu pai na prefeitura de São Paulo, como fiscal, e minha mãe era funcionária pública do INPS. Então, eu aprendi isso em casa. Trabalhar é bom. Então, com 13 anos de idade, eu já frequentava o karatê. Eu fui, na verdade, eu arrumei, um primo meu arrumou uma vaga para mim na Fiesp, no Sindicato da Indústria Eletroeletrônica. E ali eu virei um office boy, mas que não era da rua, era office boy interno. Mas só que eu não tinha contado para o meu pai. Não tinha. E meu pai, ele olhava tudo que eu tinha que fazer, porque era difícil na escola, né? Então ele ficava em cima. E aí, um dia eu tô assim, na Dona Paulina, viaduto Dona Paulina, onde era o prédio da Fiesp, tinha um bar de esquina, tava tomando uma vitamina de mamão, né? Com um sanduíche com ovo, super gostoso. Que delícia. De repente uma mão no meu ombro. Eu olho assim, era meu pai. Meu pai falou, o que está acontecendo? Fiquei sabendo que você está trabalhando. Aí eu fiquei sem falar, fiquei quieto. E meu pai, quem foi que arrumou isso aqui? Falei, meu primo Renê, da família da minha mãe, que trabalhava lá. Aí ele foi, conversou, ele chegou para mim assim, olha, vai largar isso aí. Eu falei, putz, estou apaixonado, pai, não faz isso, eu estou adorando. Para mim é minha vida, eu tenho meu dinheirinho, eu faço as minhas coisas, eu compro as minhas coisas, eu não dou despesa. Na verdade eu consegui sensibilizá-lo, e quem tem essa dificuldade de ar, falta de ar, está sempre, né? A dificuldade, ela é algo que eu sempre vivi, então isso para mim não era problema. Então eu já tinha um lado de negociador com coisas, com conflitos, esse lado pessoal. Esse é um set terapêutico que eu estou fazendo aqui. Porém,
né? O que é interessante nesse processo? Eu consegui trabalhar, mas as minhas notas na escola não estavam bem. E meu pai em cima de mim, em cima de mim, em cima de mim. Aí, de repente, ele me trocou, saí de uma escola particular para uma escola municipal. Pô, gente, é outro nível. Mas naquela época a escola municipal não era tão ruim. Mas, de qualquer forma, ficou melhor no bom sentido. Eu consegui ter um ganho escolar, só para a gente dar o pulo aí. Mas aí eu já estava evoluindo no trabalho. Eu já estava tendo assim promoções. Então eu já fiquei um boy de luxo. Eu já atendia, vamos dizer, eu fazia atendimento e ia entregar carta para ministros, né? Para profissionais da área da indústria. E eu falei, que legal. Aí eu comecei a conviver com afinco na luta. O meu primo Ricardo Deli, a gente treinava na Pamplona. Olá pessoal, desculpa, vejo que eu dou uma paradinha aqui, eu estou contando a história da minha vida. Tenta contar a sua, é muito legal. Eu estou contando com mínimos detalhes, né? E aí eu comecei a me desenvolver no esporte, aí eu comecei a trabalhar, já fui para Alameda Santos, que era o prédio da Globo, e aí também estava uma empresa de economia mista. As pessoas que estavam tocando, um andar era o Maluf, e outro andar era Laudo Natel. Né? Para quem não sabe, Laudo Natel também foi governador de São Paulo, era presidente de São Paulo, e o Maluf todo mundo conhece. Então eu atendi os dois, eu era um boy desse nível. Aí eu ia no escritório do Delfim Neto, aí sabe, e eu tinha um belo jogo de cintura. Aí foi mostrando o meu perfil, eu não tinha dificuldade, era aceito. Navegava em todas as searas, navegava em todos os mares, né? Porém, foi muito legal tudo isso, porque eu autoestima, aí como eu trabalhava perto da Augusta, descia a Augusta para comprar roupa. Augusta não existia shopping, gente. Começou a ter o shopping Guatemi depois. Então eu descia, sabe? Aquela época você descia as ruas assim para paquerar, para ver loja. Né? É o que tinha de maior. Fala, Jéssica, meu amor. Então, né, eu comecei, e eu lembro que eu fui num casamento do Maluf, da sobrinha do Maluf, e o cara que ia casar era um cara que era meu chefe nessa companhia. Esse cara era um cara muito bacana. Então, mas eu vou te falar, fui num traje totalmente inadequado. Fui com camisa branca, com uma gola azul, com uma calça branca de tamanco, cabelão. Né? Não sei o que eu queria fazer ali, chamar atenção, mas eu fiquei morrendo de vergonha. Tá todo mundo de fraque, todo mundo de... Então foi muito engraçado isso, né? Mas eu comecei, né, a aprender coisas, mas eu não deixava de jeito nenhum a Pamplona, todo dia, ficar 1 hora, mas eu nunca ficava 1 hora só praticando karatê. Até vou tentar mudar aqui uma imagem. Só um minuto. Aí vocês vão poder ver minha família, a família Delia, né? Da esquerda para a direita, o André, meu filho, que é um grande profissional. Eu tenho uma filha, a Carla também, que é uma outra. Todos tiveram no esporte. Mas aí está o Caio Delia, que é o nosso ortopedista da família, né? Mas é um grande ortopedista do esporte. Ele é do Instituto Vita. No meio, gente, entre eu e o Caio, tá meu mestre Ricardo Delia. Eu sei que tem muitos profissionais de educação física por aqui. Fala, Marcão, tem evento, hein? Quero você na Olimpíada. Porém, né, o que é interessante disso? Né? Esse meu primo, ele já estava ali, era meu guru naquela época. E como eu trabalhava nessa empresa de economia mista, um dos chefes, o diretor da área, que era da agronomia, ele falou, olha, eu vou ser o cara que eu vou tocar a CEAGESP, eu vou ser o presidente. Se você quiser fazer agronomia, eu falei, porra, quer dizer, aí eu fiquei encantado. Aí eu cheguei pro meu primo Ricardo, falei, pô, Ricardo, que bacana, né? Ele falou assim,
que é bacana? Ele era muito engraçado, assim. Falou, bacana, porque me convidaram para, se eu fizer agronomia, eu vou ter um bom emprego. Eu falei, Zé Rubens Delia, você está comigo aqui há X anos. Você já está quase indo para a faixa marrom, né? E você me fala que você vai fazer agronomia. Aí ele me explicou muitas coisas e falou assim, olha, vem cá, sua vida toda você teve uma dificuldade com o corpo, hoje você é um grande lutador, você é um cara bacana, firme, tem já uma mentalidade oriental no sentido do respeito e tudo, dá muitas aulas aqui comigo. Por quê, meu amigo? Vamos para educação física. Pô, educação física. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu cheguei pro meu pai, seu Rubens Delia, e falei, pai, eu vou fazer educação física. Já tinha falado que é agronomia. Pô, o que é isso? Educação física não é profissão. Professor de educação física não vai a lugar nenhum. Meu pai falou isso. Não, porque também era um executivo, porque também trabalhava no escritório, porque era muito comum a pessoa de short, agasalho, não tinha uma boa fama, não. Né? Um cara que gostava muito das coisas. Mas eu consigo, como sempre, vamos dizer, orientado e tal, mas dando um posicionamento do meu prazer, das minhas decisões. E aí eu fui para a educação física. Todo mundo me viu na USP há muito tempo, mas eu estudei na FEC, Faculdade de Educação Física de São Caetano do Sul. 3 anos era a educação física. Uma excelente faculdade. Aí eu fui para lá. Aí foi muito legal. Só que, poxa, vocês não estão observando, mas eu era um cara assim... Os caras queriam cortar meu cabelo lá. O Ricardo Delia já estava no último ano, estava estudando lá, eu estava entrando no primeiro. E como eu lutava, mas os caras queriam pegar e cortar meu cabelo. Aí o Ricardo fica na minha sala. Eu não assistia lá nessas caras me pegar. Então eu fiquei ali, sabe? E vivendo com os maiores caras, atletas da época, grandes profissionais, né? E foi muito bonito, foi muito legal. E ali, com certeza, eu aprendi muitas coisas. Primeiro, a trabalhar cedo demais no conto com atividade física. Hoje, você tem que trabalhar quando você estiver no 3º ano, que você pode. Antigamente não tinha tanto isso, não tinha isso. E eu, na verdade, comecei no 1º ano de faculdade, porque eu vou contar uma história. Tinha um professor, que era o nosso professor de ginástica, ele era do SESI, a gente treinava no Lauro Gomes. Esse professor de ginástica, eu tinha dificuldades de coordenação, de qualidade, assim, porque eu lutava, mas não fazia bem saltar o plinto. O que é o plinto, gente? É saltar o plinto, é exatamente esse era o desafio que eu tinha, que era pular a cela ali. E eu caía, quebrava tudo, né? E ele chegou para mim e falou, você não tem coordenação nenhuma, porque você não sei o que tal. Aí, te juro, eu nunca perdi a cabeça, mas aquele dia eu perdi a cabeça. Eu fui para cima dele. Porque ele estava me agredindo, ofendendo e tudo. E aí os caras seguraram. Aí o professor, na classe, falaram que ele levava uma malinha e que lá tinha uma arma. Era mito isso aí. Que se eu ameaçasse bater nele, ele ia me pegar, ia dar uns tiros, né? Falei, meu Deus do céu, não vou pegar, não, nunca, jamais. Quando eu esquentava assim, mas depois, olha, já queria até conversar com ele. E nesse dia, tem um dia muito interessante, ele chegou assim, foi o primeiro estágio meu. Teve 2, teve um antes desse, mas eu vou contar esse primeiro. Ele falou, olha, vai ter um evento que o SESI está organizando, que chama Jogos Operários, Jogos Esportivos Operários, uma Olimpíada Operária do SESI. E lá as grandes empresas. A Caloi está precisando de um professor. Eles querem levar os funcionários para participar. Tem alguém interessado? Pá! Levantei o bração, nem sei porquê. Está segurando ele aqui. Foi. Porque eu já trabalhava mais do que... Eu sempre gostei de... Né?
de oportunidades. E aí, beleza, tá bom. Nessa hora ele ficou tão bem comigo, ficou bacana. Aí eu cheguei para ele, professor, é verdade que o senhor quer me matar? Ele falou, Delias, você tá louco, meu, poxa, meu, você é um grande mestre, você é um grande professor, só é ruim no plinto. Aí eu falei, tá bom, professor, então me fala, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, olha, vou te dar esse endereço, você vai na Calói. Fui a Calói, bicicletas Calói, S.A. Já vou até mostrar aqui para vocês como é que um cara que não entende de ciclismo tem um livro de ciclismo. Tá? Eu tenho um livro de ciclismo. Só para vocês verem que a gente vai se empolgando, vai se apaixonando e vai construindo. Eu falo muito com um profissional de educação física. Aí nós temos o Luciano Delia, que é do 360 Graus, meu primo, é o deus dessa área funcional, né? E além do Ricardo, que foi um grande mentor, eu cheguei nessa reunião, foi muito interessante. Cheguei lá, olha, vem cá, professor, estou olhando sua ficha aqui, o senhor já é formado? Eu falei, não, eu estou no 2º ano, por exemplo. Ah, tá bom, tá. Ixi, eu não sei se eu vou conseguir ter você aqui como um estágio, não sei o quê. Mas aí, ele falou, olha, nós vamos ter uns treinamentos e tudo, eu vou ter isso aqui, ó, você vai ficar numa salinha, você vem aqui alguns horários, vem à tarde e tal. Era uma sala que os funcionários faziam no intervalo, o pessoal da fábrica, todo mundo. Jogar o ping-pong e tudo. E aí nós vamos fazer a ficha do pessoal e nós vamos dividir aí esse pessoal em grupos, futebol de salão, futebol de campo, atletismo lá. E eu não perdi tempo. Eu já fiz as listas, já organizei, marquei o treino. Marquei o treino assim, eu tinha aula às 7h30, 8 horas da manhã em São Caetano. 5 horas da manhã eu marquei treinos de atletismo do lado, dentro da fábrica do lado. Os caras do atletismo. Agora pergunta pra mim, você sabe alguma coisa de atletismo? Tinha aula de atletismo com o professor Clóvis, né? Porém, por que não pesquisar e por que não pôr a mão na massa? O que é? Correr, saltar, pular? Vamos lá, entendeu? E eu não dizia não e aprendia. E eu era muito, vamos dizer, eu gostava muito de acolher e as pessoas me acolhiam também, né? Então aprendemos juntos. Então aí depois tinha os outros esportes. Eu sei que eu fiquei uns 16 anos na Calói, parando nesse... Quer dizer, eu fui contratado, porque os funcionários se reuniram, não foi motim, eles se reuniram e pediram para me contratar. Aí na Calói, que era lá dentro, eu também consegui convencer alguns diretores que, poxa, tinha que ter um negócio melhor. E eles já tinham uma inclinação para tal. Então tinha um terreno na frente da Calói que depois virou um baita clube. E aí eu virei administrador, eu fui fazer administração de empresas, sou formado em administração de empresas. Primeiro eu fiz administração esportiva na USP. Fui fazer uma faculdade de administração de empresas na ESAM. E aí começamos a tocar. Eu era administrador do clube, mas também o treinador de tudo. Dava treino de futsal, cuidava do futebol de campo, dava aula de dança, fazia aula de ginástica aeróbica, que já tinha um galpão. Eu fiquei muitos anos, né? Aí já comecei a ter... na minha profissão, eu tenho uma facilidade. Quando eu não sei, eu convido gente para me ajudar. Então eu convidei pessoas para me ajudar a melhorar o vôlei. Eu convidei professores que também já eram atletas de alguma modalidade para trabalhar comigo como estagiário. E nós chegamos ao SESI e fomos vice-campeões num ano onde a Avon foi campeã. A Avon era muito boa, o professor Elinho. Tinha a Matarazzo, que era a Matarazzo tinha jogadores profissionais, né? Tocando a Matarazzo e tinha equipe de vôlei muito forte. E aí, né?
foi muito bom. A Caloi, eu olhava ali, a gente estava... eu vi, puxa vida, os caras da Caloi foram para a Olimpíada de Moscou, né? Ciclistas, e lá tinha o ciclismo, gente. Gente, sinceramente, eu pedalava pouco, de vez em quando. Lá eu comecei a me interessar pelo ciclismo, porque dentro da Caloi tinham muitos ciclistas, muitos ciclistas. E a Caloi, inclusive na fábrica, trabalhando ex-ciclistas. O Bruno Caloi, que é o presidente, que era o dono, ele adorava isso. Essa relação do cara que desceu da bicicleta, vai trabalhar na empresa, e trabalhava na área de... enfim, todas as áreas você tinha, às vezes áreas técnicas, né? Você tinha aí ciclistas trabalhando. Mas aí eu tinha ciclistas brasileiros e começaram, o médico, ele tinha um apelido, mas assim, ele era um médico clássico. E quando os caras não estavam bem, ele mandava para mim para eu tentar recuperar um ciclista. O que eu entendo de ciclismo? Aí eu comecei a ter afinidade com ciclistas. E os ciclistas começaram a me ensinar, começaram a falar, agora você vai comprar uma bicicleta, tá aqui um livro, tinha os livros, os livrinhos, eu tenho os livros até hoje aqui na biblioteca. Tá? E eu estudava mesmo, ia para a pista, ia fazer o treinamento. Aí chegou uma hora que esses ciclistas que não iam, foram os cortados, eu cuidava dos cortados. Né? Os que foram para as competições, para os eventos importantes, os outros foram cortados, ficavam comigo. Então, também tinha um lance de terapia ali, ó. Né? Por isso que lá na frente você vai saber por que eu faço tudo isso. Aí, eu tinha que estudar, eu ia na faculdade, como eu já estava... nesse inteirinho, surgiu uma oportunidade para tocar o ciclismo da USP, dentro do CPUSP, no velódromo. Nós fizemos um projeto de ciclismo que a Caloi patrocinou, depois eu fui contratado, mas vamos lá, eu vou contar isso depois. Porém, meus queridos, começou os ciclistas que estavam cortados a ir bem. Eu comecei a treinar os caras, fazer planilha, ir para a estrada com eles. Né? Tinha um dia ou outro que eu já estava indo com eles com treinamento de 100 km e tudo. E aí... os ciclistas começaram a ir bem. E aí eu fui chamado, né, para, vamos dizer, uma viagem para ir para o México. México não, essa viagem não era México. Essa viagem era o Chile, não, Colômbia. Tinha um caracol de pista, que é um evento de pista, de velódromo, e tinha as provas de estrada. Fui, nossa, todo feliz. Fui para lá, acompanhei, vi como é que era o ciclista, é uma coisa linda assistir, dar suporte para ciclismo. Aí, nessa época, eu já estava na Escola Paulista de Medicina, estudando lá com o Turíbio, sou fisiologista do esporte, vejo muitos colegas meus que estavam na minha classe, isso era a primeira turma de fisiologia do esporte, aí me especializei em fisiologia, e no ciclismo eu posso dizer, poucos brasileiros da época tinham isso. 2 ou 3, eu e mais um, eu e mais 2, no sul, né, Curitiba e talvez um pouquinho de Santa Catarina, mas assim, aí eu comecei a crescer com esse trabalho da fisiologia, comecei a evoluir com o ciclismo brasileiro e viajei o mundo todo com o ciclismo brasileiro. Virei uma pessoa, um especialista em fisiologia e performance de ciclistas. Tanto é que depois eu fui para a USP, eu ficava no velódromo. Lançamos o projeto Ciclismo USP, eu estava com o clube ainda, hein? Cuidava do clube e tinha uma outra parte do meu tempo que era ficar na USP. E fui contratado pelo clube da USP e lancei um programa, Projeto Ciclismo USP. O tempo que eu fiquei lá, acho que eu atendi 6.000 universitários. Cada semestre eu tinha 12 turmas de 20, 25 ciclistas. Eduardo Gaioto, um beijo. Esse é meu amigo, ele foi meu ciclista. Eduardo Gaioto, um grande treinador, mas assim, um grande profissional de eventos. Porém, Marcinho, fala Marcinho, um beijo, cara. Desculpa, nem tô vendo tanto pessoal aqui, E é isso que eu tô falando para vocês, que a história
foi me moldando, foi me inspirando, eu fui vendo as oportunidades e me dediquei, teve muito estudo, né? Muito estudo, porque você não consegue estar em alta performance, estar com atleta de alto rendimento só na amizade. Então eu estudei muito e na USP, como eu tinha os universitários de todas as unidades, faziam um curso de ciclismo, aprendiam a técnica de ciclismo, a pedalar, até pedalar, né? Andar na pista, no velódromo, atrás da moto, então fazia tudo isso. E as técnicas, tinha um curso, eu era tudo assim, na época, eu tenho até hoje aqui, era slide. Eu fazia, montava, tinha um colega meu que ele falou assim, olha, meu, tem um negócio que é que se você vai ganhar dinheiro. Ele falou, ô Zé Rubens, que bacana, era um fotógrafo, mas ele me fazia tudo no peito, na faixa. Eu pagava o filme para ele. Então tinha todos os meus cursos de ciclismo ali. E aí comecei a virar uma celebridade do ciclismo brasileiro. Com tudo isso que eu fiz, eu cuidava de ciclistas. Esses dias mesmo quero conversar com o Fernando Louro, que é um grande amigo meu, a família, vamos dizer, Seco, enfim, todos os grandes ciclistas da nossa época são grandes caras que foram para algumas Olimpíadas. Eu pude ajudar em preparação, tanto na pista, a família Anderson e tudo. Então eu fiquei muito ligado ao ciclismo. Tive até uma loja de ciclismo na Bandeirantes. Eu também era empreendedor. Eu posso dizer que ali aqueles alunos, aqueles 6.000 alunos que fizeram aula, muitos deles viraram pessoas que não eram atletas, eram sedentários e foram competir. Eu sou amigo de muitos até hoje, né? Eu acho que assim, um amigo meu chamado Couto, ele fala, você tem amizade, 10 reais no bolso, não precisa mais nada. E é verdade. Né? E é verdade. Então eu estou contando a minha profissão, porque eu sei muitos profissionais de educação física ficaram do meu lado, eu sempre trouxe gente para estagiar do meu lado e inspirava essas pessoas a ficarem muito melhor que eu. Muitos ficaram muito melhor que eu e são muito melhores que eu. Porém, essa troca, essa amizade, é coisa de paixão, sabe? De amizade, de entrega. E aí, eu vou daqui a pouco parar, mas ainda tem uns 15, 20 minutos. Mas eu posso dizer para vocês que a profissão de educação física é uma profissão absolutamente interessante, vamos dizer, a mais atual de todas. O mundo tem necessidade da nossa atenção. Existe, na verdade, um número muito pequeno ainda no mundo que conta com a ajuda de um profissional de educação física. Então, gente, eu acho que nesse mundo de estágios, que eu tive estagiários, passaram por mim mais ou menos 1.000 profissionais. Desses 1.000 profissionais, muitos estão bem, porque eu tive várias. Além do mais, eu não vou entrar na fase do automobilismo, mas lá no ciclismo, o automobilismo se cruzaram. Isso eu vou contar no próximo papo. Né? Eu não vou falar, por exemplo, nesse negócio do personal trainer, né? Também agora, mas nós desenvolvemos isso. Eu não vou falar agora também do programa empresa. Muitas empresas, programas de qualidade de vida, bem-estar. Né? Eu posso dizer que nós sempre fomos atrás de oportunidades. Mas a base de tudo isso, tem ali meu primo Ricardo Delia, que está aí, ó, faleceu há alguns anos, mas está no nosso coração, é mestre de todo mundo. Ele montou as grandes academias, Fórmula, que hoje é Bodytech, a Companhia Atlética, Physis. Né? Ele, na verdade, antigamente a primeira academia que frequentava a Homem e Mulher foi o Ricardo que montou. E eu, nessa época que estava na luta, ele também, eu dava aula de karatê para ele e ao mesmo tempo me punha para dar umas aulas de natação e tudo. Então, só para dizer, mas eu na época era um profissional do ar livre, eu falo. Eu gosto do sol e chuva.
né? E até hoje eu tenho essa inclinação, mas eu, na verdade, gosto desse trabalho indoor. Acho que a educação física está cada vez mais poderosa, né? E os profissionais de educação física precisam construir a sua história, precisam ter a sua história, precisam ter o que a gente hoje fala, é organizar melhor o sonho. E também se atualizar. Não pode ficar só com conhecimento acadêmico. Tem que fazer diversos cursos, tem que entender novas linguagens. E eu vou falar como é que eu cheguei hoje a essa relação do meu método psicofísico. Isso vai ser interessante porque eu tive muita dificuldade na alta performance. Só para ilustrar vocês, o Scheid ficou comigo para vocês verem, né? O Robert Scheid ficou comigo em 3 ciclos olímpicos. Ele teve 2 pratas e 1 ouro em Atenas. Eu entrei na vela. Sou amigo dos velejadores. Sexta-feira, sábado eu tenho uma festa de uma cliente minha de 26 anos que eu atendo, e a família dela, nós estamos fazendo uma Olimpíada na casa. Nessa pandemia, nós estamos aproveitando a emoção, porque ela tem netos de 6, 7, 8, 10 e tal, e nós estamos colocando as crianças com os adultos para fazer clínicas de esportes, e quando tem a Olimpíada de Tóquio, vão assistir, vão ter tarefas para, né, para fazer e cumprir, se apaixonar, porque dentro da nossa metodologia, nós sabemos que a criança, ela precisa, na verdade, ser tocada, estimulada a escolher algo que ela goste no esporte, na atividade física. E é cedo que você faz uma pessoa. É muito difícil quando você pega uma pessoa, mas nunca é tarde, já madura, que nunca fez nada, ou que fez, parou, porque é a ferramenta mais poderosa para construir alguém. Aí eu falo, eu tenho material, tenho vídeos e tal, que eu fiquei também 19 anos na Globo. Isso não é, pô, mas é isso, cara. Gente, oportunidade, conteúdo, não é? E mais do que isso, paixão. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso papo inicial. Tá bom? Dá abraço. César Serzinha, vamos lá. São todos amigos, parceiros. E a gente vai estar cada vez mais aí agora colocando para o pessoal. Vou fazer essas lives individuais, dando um fio condutor da minha história. Quem sabe, né? Nós vamos receber aí numas lives também pessoas com histórias bonitas para trocar. Essa troca, ela é maravilhosa. Alguns problemas que eu tenho, eu sou palmeirense, tá? Apaixonado. Minha família, ela é descendente italiana, e minha família, em 56, 57, eles tocavam a diretoria do Palmeiras, tá? E só para dizer que não é defeito ser palmeirense, é uma paixão. Estou aqui com o meu verde e branco, ó. Meu verde e branco. Então é isso. Queria que vocês entendessem. Está aqui meu livro de ciclismo. Vou precisar reeditar para atualizar a tecnologia, que mudou bastante. A bicicleta já tem um outro, mas não mudou não. As rodas, o cilinho, o guidão estão ali. A imutabilidade da bicicleta mudou muito mais a geladeira do que a bicicleta, tá? Eu falo, eu tenho paixão pelo ciclismo. Eu tenho paixão por tudo que eu faço. Lembra que eu contei minha história de menininho, a hiperatividade? O cara fala, o cara é hiperativo, ele não tem foco. Também estou trabalhando com isso. Porém, a hiperatividade, esse tipo de movimento é bom ter. Não é defeito. Cuidado. Vou colocar você aqui, você tem esse problema. Não tem problema nenhum. Tá? Você tem um jeito de ser, um aprendizado, um estímulo que foi dado, algo que, na verdade, é uma carência, e em cima dessa carência tem uma qualidade, tem algo diferenciado que você pode oferecer. Bom, estou aqui com
pessoas bacanas. O Mauro tá aí de novo. O Mauro é, pô, mecânico de avião, cara. O filho dele é um baita piloto. Deixa eu ver aqui, ó. Da borda. Ó. João Antunes. É isso, gente. Então eu tô de volta, né? As nossas lives, nós fizemos inúmeras. Na pandemia nós iniciamos, colocamos todos os atletas que eu atendi de alto nível, amigos que são importantes para dar informação, inclusive o Vitor Benite no basquetebol. Hoje eu trabalho com coach de alta performance, eu uso o meu método com todo mundo. E a gente tem atletas olímpicos, tem pilotos, que tem a Pilotec, né, que é uma empresa aqui em Moema, o dia que vocês quiserem conhecer. Muito legal, assim, a gente trabalha com o piloto no simulador de alto nível, o melhor da América, com um engenheiro do lado, e nosso método, que você faz estimulação sensorial, você trabalha com foco. Esse é um grande negócio. Você tem estímulos, enquanto você está treinando, você está executando coisas. Isso daí é um diferencial que a gente vai falar com vocês com mais. Olha, Simone Dominicali, foi nossa ciclista também. Tudo bem, querida? Mica Navegas, eu acho que é meu primo. Não sei se é meu primo, porque eu tenho uma família na Vega. Só gente bacana. Bom, pessoal, legal. Vamos nos encontrar então semana que vem. Eu vou estar sempre com 2 lives e vamos conversar um pouco. Eu vou continuar essa história porque eu parei exatamente quando eu estava entrando no ciclismo ali. Não falei do resto. Tem muita história, muito. E não tenho, eu tenho 35 anos de idade. Beijo para vocês. Obrigado.